Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco com duas notícias, uma maravilhosa e outra não tão boa assim, cara. Além disso, também tem outras notícias, mas essas se destacam mais. Vamos falar da saída do João Vitor, que não é mais jogador do Vasco. Vamos falar também aí da negociação com o Carlos Cuesta, que segundo a imprensa colombiana, não vai acontecer mais, o jogador não será reforço do Vasco, você vai entender essa situação. Nova lesão no garoto Estrela, por isso que ele não vinha atuando aí nos últimos jogos, sequer sendo relacionado. Muita coisa pra gente falar agora, mas antes de começar, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal. Bom, pessoal, hoje tivemos aí o sorteio da Copa do Brasil. O Vasco, como todo mundo sabe, vai enfrentar o Botafogo e já está decidido que o Vasco não irá vender o mando de campo, não vai jogar no Maracanã com o seu mando de campo e sim vai jogar em São Januário. Isso foi confirmado aí pelo Vasco e isso é uma notícia muito boa, né? Porque o Vasco vai tentar fazer o seu placar já em casa, cara. Porque o Vasco tem que tentar vencer o Botafogo e jogar por um resultado, talvez ali um empate ou até mesmo uma derrota mínima contra o Botafogo lá no Engenhão, onde vai ser decidido esse confronto. A tendência é que o Vasco consiga fazer um bom jogo em São Januário. Essa é a expectativa do torcedor, cara, porque o Vasco, historicamente, consegue ser superior ao Botafogo quando joga em São Januário, diferentemente de outros estádios, né? A gente viu esse último clássico que aconteceu aqui em Brasília, onde o Vasco foi amplamente dominado pelo Botafogo. Vamos torcer para que o Vasco consiga uma grande classificação. E durante esse sorteio aí que aconteceu da Copa do Brasil, o Adimar Lopes falou sobre reforço, sobre a situação aí de busca por jogadores. Acompanhe agora o que disse o diretor executivo do Vasco. Que alguns jogadores poderiam ser negociados, entre eles o João Vitor, que vem sendo muito criticado pela torcida. É concreto isso? O João Vitor pode ser negociado? E quem o Vasco ainda busca no mercado? Ou que posição? O Vasco claramente está em negociações e entende que há uma necessidade de reforçar o time em vários setores. As negociações estão em andamento. Também há contactos para saídas ou venda de alguns ativos de alguns jogadores do clube, mas entendemos que nesta fase da negociação o sigilo é extremamente importante e para chegar às negociações que nós entendemos que defendem os interesses do Vasco, acreditamos que vamos manter este sigilo para chegar a bom porto, digamos assim. Mas você pode dizer pelo menos quais as posições que o Vasco busca no mercado nesse momento ou é melhor não? Estamos procurando reforçar a defesa e o ataque. Ok? Muito obrigado. Obrigado, Adimar. Bom trabalho para você. Pois é, cara, a gente espera que reforços sejam contratados, né? O Vasco tentando aí resolver questões de saídas, a gente vai falar já da saída do João Vitor, também pode sair Ryan e também o Piton, a gente trouxe no vídeo mais cedo hoje a respeito dessa situação desses dois jogadores e claramente o Vasco está dando prioridade ao ataque e também à defesa, né? Posições carentes no elenco, principalmente a defesa, é o meu modo de ver, é a posição mais carente no elenco vascaíno. Eu daria também uma chance para o Vasco tentar contratar um meia de criação, cara, já que o garoto Estrela teve uma nova lesão. As informações que temos, de acordo com o Globoesporte.com, é que ele teve uma nova lesão do joelho e por isso ficou de fora dos últimos jogos, da relação dos últimos jogos do Vasco. Ainda não se sabe qual o período de recuperação do atleta e qual o grau da gravidade dessa lesão. O jogador segue em observação e possivelmente não deverá enfrentar o Santos aí no final de semana. A tendência é que seja uma lesão mais tranquila, sem passar por um procedimento cirúrgico, mas o jogador aí está dando mostras que tem muitas lesões. O ano passado ficou praticamente uma temporada inteirinha sem jogar e agora, mais uma vez, tem essa lesão assim que ele consegue retornar aos gramados, né? Desejamos sorte aí ao garoto Estrela e, na minha opinião, devido aí a esses problemas, às vezes o Coutinho tem problemas físicos, problemas de lesão e também o Estrela não conseguindo retomar o bom futebol, tendo uma sequência, né? Não consegue ter uma sequência. Acho que seria interessantíssimo o Vasco buscar um meia no mercado, né? O Fernando Diniz vem utilizando o Garré por ali, só que nesse último jogo o Garré já foi mal, né? Foi bem lá contra o CSA, mas é um adversário fraco. Mas contra o Atlético Mineiro ele já entrou muito mal, não teve assim a mesma tranquilidade, a facilidade que ele teve no jogo contra o CSA. Vamos ver se vai ter uma oportunidade de mercado para o Vasco trazer, quem sabe, um meia de criação também, além de termos somente o Coutinho aí. É necessário contratar, na minha opinião, mais um meia que possa armar o jogo ali, não um camisa 10, mas pelo menos ali o reserva do Coutinho. Bom, pessoal, hoje tivemos uma péssima notícia envolvendo a contratação do zagueiro Carlos Cuesta. Foi trazido ontem à noite
praticamente quase de madrugada, que o Carlos Cuesta seria reforço do Vasco, informação confirmada pelo jornalista Joel Silva. O Vasco já tinha se acertado aí com os salários do atleta, a base salarial do jogador seria entre 850 mil aí no Vasco, porém o Galatasaray recusou a proposta do Vasco, a proposta de empréstimo. O Vasco iria pagar cerca de 1 milhão de euros, com opção de compra de 3 milhões e meio de euros aí ao fim do contrato. Porém, os turcos querem receber cerca de 8 milhões de euros para vender o jogador. E o Vasco claramente não tem essa grana para contratar o atleta. As informações foram trazidas pelo Diário AS, lá da Colômbia, confirmada pelo SportX, também portal colombiano. E essas informações dão a entender que a negociação melou entre o Vasco e esse zagueiro. Vale ressaltar que, além desse zagueiro, o Vasco estaria negociando com outros zagueiros aí. Foi trazida essa informação na semana passada. Um desses nomes que teria sido vazado foi o do zagueiro Léo Duarte, só que não tivemos nenhuma outra informação mais relevante quanto à possibilidade do Vasco contratar esse jogador e se realmente procede o interesse do Vasco nesse atleta. A informação foi trazida inicialmente pelo canal Vasco, ainda não foi confirmado por outros meios de comunicação. O Léo Duarte está atualmente jogando lá no futebol turco. A gente já falou várias vezes aqui desse nome no canal, um zagueiro com passagem pelo Flamengo e Milan, e está no Başakşehir já há algumas temporadas. Foi companheiro do Souza e já enfrentou até o Alex Teixeira quando ele estava jogando lá no Beşiktaş da Turquia. Vamos ver o que vai acontecer, se o Vasco vai buscar outro zagueiro agora. Com a saída do João Vitor, que a gente vai falar dessa situação, o Vasco se sente obrigado, lógico, a contratar um zagueiro. Se com a permanência do João Vitor já era necessário, ainda assim o João Vitor vai ter que trazer aí pelo menos 2 zagueiros, na minha opinião, para lutarem aí ou serem já titulares do time do Vasco. Comentem o que você acha dessa negociação, que segundo o portal AS, Diário AS lá da Colômbia, o Carlos Cuesta não será reforço do Vasco. O Galatasaray recusou a proposta do Vasco. E já falando da situação da zaga, hoje tivemos a grande novidade, agora na parte da tarde, a grande notícia, até agora a grande notícia do dia, além, claro, do sorteio da Copa do Brasil, é a saída do zagueiro João Vitor. O jogador já está de malas prontas para a Rússia e será reforço do CSKA Moscou. Segundo o podcast Cruz Maltino, que trouxe com exclusividade a informação, o Vasco já encaminhou a venda do atleta, inclusive ele já está com uma viagem marcada e realizará exames médicos e será novo reforço do CSKA Moscou. Os valores não foram divulgados, mas segundo o canal Atenção Vascaínos, os valores iniciais eram cerca de 4 milhões de euros oferecidos pelo clube russo. O Vasco teria feito uma contraproposta de 5 milhões de euros. Aparentemente, se realmente aconteceu essa contraproposta, os russos aceitaram e o João Vitor será reforço do clube russo do CSKA Moscou. A tendência é que, se proceder esses valores de 5 milhões de euros, o Vasco irá desembolsar aproximadamente 31 milhões de reais na venda desse atleta, claramente aí perdendo muito dinheiro com esse jogador, já que o Vasco pagou mais de 40 milhões por um jogador horroroso como era esse, né? Com certeza é uma ótima notícia, na minha opinião. Ainda tem vascaíno que defende a permanência do João Vitor, mas sinceramente, cara, não tem a mínima condição você defender um zagueiro que custou 40 milhões, que falha em todos os jogos praticamente, ou ele é expulso, ou ele faz alguma falta comprometedora, ou ele faz um pênalti, ou ele entrega o gol, ou ele faz... Sempre vai ter algum problema do João Vitor em alguns jogos do Vasco. E não vale a pena, cara, você ficar mantendo um jogador caro no elenco, pagando um salário de quase 1 milhão para um zagueiro, que vira e mexe vai falhar no jogo. O torcedor quer ver um zagueiro mais qualificado, mas se for para fazer dinheiro com um jogador fraco, esse era o momento certo e o Vasco conseguiu fazer essa grana aí vendendo o João Vitor. Assim que tiver confirmações quanto os valores que o Vasco irá receber, a gente vai trazer aqui no nosso canal. O que está certo é que ele vai sair do Vasco, está com a viagem marcada para a Rússia e não será mais jogador do Vasco. Esperamos que aconteça realmente essa assinatura do contrato do jogador com o CSKA, porque só assim eu vou ficar aliviado de não ver mais o João Vitor vestir a camisa do Vasco. O jogador já estava muito mal já há algum tempo, a torcida já não aguentava mais o João Vitor, muitos torcedores vaiavam o João Vitor em São Januário, não tinha mais clima algum para ele continuar no clube. Até falei no grupo que eu tenho de vascaínos que, se ele estivesse jogando bem, ele ia voltar a jogar mal, porque a torcida estava já perseguindo o jogador. Nenhum atleta tem psicológico para isso. E as péssimas atuações do atleta só confirmaram o sentimento do torcedor de que não tinha mais condições do João Vitor vestir a camisa do Vasco. A diretoria do Vasco temou muitas vezes tentar vender a ideia de que ele era o melhor zagueiro do Vasco. Claro, comparado com o Lucas Oliveira, o João Vitor é melhor, né? Mas comparado com os zagueiros de outros clubes, clubes mais fortes no Brasil, o João Vitor era horroroso, cara. Não tinha condição um jogador desse estar no Vasco. Ele não seria titular, eu acho que quase nenhum time da Série A. Talvez ali Juventude, Vitória e do próprio Vasco, né? Com certeza é uma situação aí que eu achei favorável para o Vasco, porque esse dinheiro o Vasco não iria recuperar esse investimento do João Vitor, um jogador que está em baixa. Sempre bom deixar claro que o Vasco está na zona do rebaixamento.
Com certeza, os clubes olham com outros olhos para o Vasco e claramente o Vasco não é um clube que irá receber propostas tão boas assim para os jogadores. Porém, chegou essa proposta boa para o João Vitor e o Vasco finalmente aceitou aí a tendência realmente de ser jogador do CSKA Moscou. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho se tiver mais novidades. Vamos trazer a qualquer momento aqui no nosso canal, hein? Forte abraço. É nóis.